Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, eu tenho a alegria de estar na sua companhia para juntos meditarmos a palavra do Senhor, tão importante para a nossa vida. Hoje, continuo em São Luís, neste encontro, falando da nossa realidade, buscando como igreja responder esses apelos do nosso povo. Porque o pastor deve ter compaixão das suas ovelhas. O pastor não pode ficar indiferente diante dos sofrimentos, das dificuldades do seu povo. Essa campanha da fraternidade, ela nos ajuda a nós todos a termos o coração voltado para que muitas brigas, muitos conflitos sejam superados, sejam vencidos. Vamos então agora ouvir o evangelho de hoje, que é Mateus 20, 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Querida irmã e querido irmão, hoje o Evangelho nos mostra 2 coisas muito importantes. Em primeiro lugar, essa mãe que reflete o pensamento dos seus filhos e de todas as mães. Toda mãe quer o melhor para seus filhos. E essa mãe está pedindo a Jesus os 2 cargos mais importantes do reino. Ela imaginava que Jesus ia ser rei. E então, nada melhor do que os seus filhos tendo
uma posição de destaque no reino. Ela entendia que a missão de Jesus era dominar. E o prêmio que Jesus oferecia era privilégio. Era o primeiro lugar. Depois vêm os apóstolos que ficam enciumados, irados contra os dois por aquela atitude que era uma atitude que eles não poderiam aceitar. Meu querido irmão, minha querida irmã, quem segue Jesus Cristo não vai por causa de privilégio. Quem segue Jesus Cristo é para servir e é para buscar o último lugar. Teve um autor que disse que é o penúltimo, porque o último lugar, Jesus já está lá. Então, isso é fundamental, que quem se engaja na igreja tem que ter essa atitude de humildade, de despojamento e não procurar estar lutando, querendo lugar de destaques, aplausos. Esse não é o caminho do discípulo de Cristo. Segunda coisa é que os apóstolos estavam brigando entre si. Na nossa vida é costume, nos nossos grupos, ocorrer discórdias, conflitos. Mas essa campanha da fraternidade, ela veio para nos ajudar a superar os conflitos. E para isso, só tem 4 caminhos. O primeiro é dialogar. Quantas discórdias se iniciam porque não se pergunta ao outro o que realmente está acontecendo? Porque se criam imaginações em vez de ter boas conversas. Principalmente quando a pessoa está magoada, tudo que acontece com ela, ela vê nesse ângulo, como se ela estivesse sendo perseguida, não sendo reconhecida. Então, em vez de ficar trancada, a pessoa tem que perguntar e dialogar por que essas coisas estão acontecendo. A segunda coisa, eu tenho que sempre me colocar no lugar do outro. Se eu me coloco nessa atitude no lugar do outro, eu vou entender melhor as dificuldades que estão causando os conflitos. Então, a gente tem que procurar entender o outro a partir do lugar e da situação que ele está vivendo. E depois, o terceiro passo é buscar descobrir aquilo que tem de comum, de positivo entre as pessoas que estão em conflitos. Porque se a pessoa ficar com ironia, com agressão, ou também com aquele silêncio calado de protesto, isso não vai levar a nada. Vale mais um elogio sincero. Quando eu quero descobrir o bem do outro, eu começo então, não adulando, mas dizendo o elogio com sinceridade daquilo que eu estou vivendo. Quando a gente também gosta de ter o bom humor, isso ajuda a facilitar, romper com esse clima de dificuldade de diálogo. E por último, a gente tem que perdoar mesmo.
tem que perdoar. Não pode ficar a vida toda sofrendo. Quem perdoa só ganha. Melhor ainda, ganha o perdoado e também a pessoa que recebeu perdão volta a ser feliz. Guardar rancor é como tomar veneno, querendo matar o outro. O perdão é sempre o melhor caminho. Que cada um de nós, você que está me ouvindo, procure sempre superar os conflitos da sua vida. Que Deus abençoe e lhe proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.